Abra comigo, por favor, Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 6, versos 60 a 70, nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Podeis assentar, em nome de Jesus. Queridos, quero trazer como título para essa nossa breve reflexão, se assim o Senhor nos permitir, as duras palavras de vida eterna. As duras palavras de vida eterna. Existe um desconforto que atinge, eu creio que a quase todos nós. Nada ou pouca coisa nos choca ou nos sensibiliza, nos toca. Nós andamos um pouco insensíveis demais. Com o bombardeio de novas informações que nós absorvemos a cada instante, uma informação vai sobrepondo a outra, nos levando a uma certa anestesia. Parece que às vezes nós estamos anestesiados com a quantidade de informações que nós absorvemos e da forma como nós as absorvemos. Nós nunca tivemos um acesso a uma quantidade tão grande de informações como no atual período da história da humanidade. No passado, o número de informações, ele dobrava, ele duplicava a cada 200 anos. Hoje, a cada ano. A quantidade de informações produzida no passado, ela duplicava a cada 200 anos. Hoje, a cada ano. Muita coisa. Atualmente, uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que um imperador romano no auge de Roma. Uma criança entre 9 ou 10 anos tem também mais informações do que um grande filósofo, mais ou menos da mesma época, que ele tem adquirido em toda a sua vida. As informações, elas se espalham como água nas redes sociais. Você vê teu WhatsApp hoje, talvez, ontem, tuas redes sociais, quem as utiliza. E-mails, livros, jornais, revistas, sites, agora tem os podcasts também, às vezes eu escuto um ou outro, programas de rádio e de televisão, quem nos acompanha. E aí, você e eu precisamos ter um cuidado para nós não nos afundarmos nesse oceano de textos, imagens e sons que emergem, seja nos papéis ou, principalmente hoje em dia, na diversidade de telas às quais nós temos acesso. Tem gente que chama isso de infoxicação. Palavra estranha, né? É a intoxicação das informações. Infoxicação. E não é que exista um limite de informações que podem ser incluídas na nossa mente. Não é isso. A nossa mente é limitada e a quantidade de informações que hoje em dia nós temos consumido, nossa mente não aguenta. Não é essa a questão exatamente.
Pois quanto mais o nosso cérebro aprende, mais ele sabe aprender. Existem ligações, a chamada plástica neural. Quanto mais você aprende, mais o teu cérebro expande e vai absorvendo, sugando aquela informação. O que faz mal é tentar assimilar muito de uma só vez. Quer ver um exemplo disso? No início da pandemia, nos primeiros meses, observa que a quantidade de informações que nós fomos recebendo, assim, uma enxurrada, como aquilo nos fez mal? Na verdade, a mim fez muito mal. A mim fez muito mal. Eu tive que tomar algum posicionamento drástico em relação a isso. Estava me fazendo muito mal. O erro era meu, estar absorvendo aquela quantidade de informações. Não é, e aí que é importante, não é que essa quantidade de informações que a gente tem absorvido ultimamente tenha nos fazido pessoas mais inteligentes. Nós não somos mais inteligentes porque hoje temos absorvido muito mais informações armazenadas no nosso cérebro. Mas, na verdade, nós ficamos mais superficiais. Essa é que é a verdade. É um pouco de cada coisa e muito de nada. Somos especialistas em generalidades. Tudo muito assim, genérico, muito superficial. A gente sabe um pouquinho de cada coisa, mas sabe muito de nada. É assim que nós estamos hoje em dia. O ser humano está assim. E aí, mesmo tendo tantas informações, nós somos pouco sábios. E aí, duas perguntas. É sábio acumular centenas ou dezenas de livros na estante de casa, sem folheá-los, ou apenas ler trechos, um ou outro parágrafo? É sábio ter uma quantidade assim de livros e aquilo ficar lá? É sábio decorar meia dúzia de citações de autores importantes para reproduzir nas nossas conversas e nas mensagens que nós expomos, pregamos? É sábio. Esse pensar de informações diversificadas, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco daquilo lá, pensar essas informações diversificadas não seria enganar a nós mesmos ou apenas um jogo de palavras para nós impressionarmos as pessoas com quem nós convivemos, conversamos, arrotar conhecimento? A verdade é que com tanta coisa junto, irmãos, nós temos errado bastante. Com tanta informação que vem à nossa mente, nós temos errado muito. E dentro disso, a gente tem muita coisa, ansiedade. Quanta gente não está ansiosa pela quantidade de informações que fica sabendo, às vezes do outro lado do mundo, e gera aquela ansiedade ou estresse. Tem vezes, acontece comigo, tá? Quando naquele dia eu estou absorvendo muita informação, muita coisa junta, eu fico em parafuso, porque eu não funciono assim. Eu não consigo funcionar assim. Um pouco de cara, vê aquilo tudo, eu fico, calma aí, preciso respirar, não consigo pensar. Me faz mal. E eu acabo errando. Fico mais nervoso por isso, mais estressado pela quantidade de informações. Uma outra coisa, uma consequência disso, nós não sabemos o que fazer, por onde começar, o que eu vou fazer da vida? A gente fica sem direção, o coração fica dividido, eu vou por esse caminho ou vou por aquele caminho? O que é o certo? Nós nos sentimos muitas vezes impotentes, sem conseguir resolver as questões que nós temos para resolver, nossas pessoais, uma paralisia nossa, mas também, às vezes, quer ver um exemplo? Saber de tudo que está acontecendo lá na Rússia, por exemplo, em relação à Ucrânia, os acontecimentos dessa semana, tem nos ajudado a sermos pessoas melhores? As informações que você absorveu essa semana a respeito
da anexação dos territórios da Ucrânia pela Rússia, te ajudou em alguma coisa? A ser uma melhor pessoa, melhor profissional? A não ser que você seja jornalista, analista político, de geopolítica, professor de história, geografia e etc. Tirando isso, te fez pessoa melhor? Tentar descobrir quem foi que sabotou os gasodutos lá no mar. Te ajudou a ser pessoa melhor? Não. O que você e eu podemos fazer em relação a isso? Orar. Nada mais do que isso. Existe uma outra coisa também, nós ficamos numa bolha. Quanto mais nós temos algumas ideologias que defendemos, cada vez mais nós buscamos informações para confirmar aquilo que a gente defende. E nós ficamos na nossa bolha. Quem pensa diferente de nós damos um chute e sai daqui. Você não serve para conversar comigo porque você não pensa igual a mim. E às vezes isso é no nosso meio, tá? Isso é no nosso meio. E aí, irmãos, seria razoável silenciar parte das notificações das redes sociais e limitar o tempo que se dedica às informações? É razoável? Sim. Seria razoável passarmos a ser mais críticos em relação àquilo que lemos e ouvimos, filtrando o que é confiável e o que realmente interessa para a gente? Sim. Só que aí tem um problema, um grave perigo. Porque nos alimentar apenas daquilo que nos interessa pode estar levando você e eu para a perdição eterna. 2 Timóteo 4, de 1 a 5, o texto nos diz o seguinte: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, enches a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. O que está acontecendo? Nós fugimos da sã doutrina por comichão no ouvido e queremos nos alimentar de informações que vão desviar o nosso foco da vida eterna. É isso que acontece com a gente. Você perde tempo com bobagem, com palavras, com informações que não nos deixam mais próximos do Senhor Jesus. Pelo contrário, nós fugimos daquilo que vai edificar a nossa fé, que vai nos fazer crescer espiritualmente, que vai nos colocar, nos manter no caminho, para nós nos alimentarmos de bobagem. E quanto mais nós sabemos que a sã doutrina são as duras palavras de vida eterna, é aí que você e eu corremos, irmãos. Nós somos assim. Quando não? Ezequiel 33, versos 30 a 33. Ezequiel 33, versos 30 a 33. Olha o que o texto diz. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo... O que ele está falando aqui? Deus agora falando com o atalaia, com o profeta, dizendo, olha, os filhos do teu povo, os teus irmãos, eles estão falando de você. E não é mal que eles estão falando, não. Eles estão falando bem. Vinde, um falar com o outro, venha, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. Rapaz, você não sabe. Lá na igreja bíblica cristã tem uns homens de Deus que pregam a palavra no meio de semana, na escola bíblica, à noite. Olha, só tem homem e mulher de Deus ali trazendo cada palavra. Meu Deus, vem ouvir comigo.
É isso. É igual você tentar chamar alguém para vir aqui, ouvir a pregação, ou você compartilhar o link do vídeo lá no YouTube, dizendo, vem cá comigo, vem ouvir uma palavra de Deus, uma palavra sem distorção. Vem ouvir aqui o Evangelho, que vai ser bênção para a sua vida. É isso aqui que ele está falando. E eles vêm a ti como o povo costumava vir e se assentam diante de ti. Olha, a palavra lá é a palavra como era a igreja antigamente. Não tem no culto, não tem essas misturas, essas invencionices. O culto é simples, oração, louvor e palavra. Vem lá. Eles se assentam diante de ti, vem a ti como costumava vir. Como o meu povo, como eram a igreja antigamente, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, elogiam, fala bem, mas o seu coração segue a sua avareza, e eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, e eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Quando nós não fugimos da sã doutrina, nós amamos ouvir da sã doutrina, nos alimentar dela. Só que para nós, muitas vezes, se torna como canção de amores. Aquela canção gostosa de se ouvir, sabe? Que nos faz bem. Como eu amo ouvir uma palavra que me confronta. Tá, mas e aí? Você está se arrependendo dos seus pecados? Mas e aí? Você está colocando em prática? Como eu amo ouvir a palavra genuinamente, sem mistura. Tá bom, mas o que está produzindo na tua vida? Está te fazendo mais próximo de Jesus? Ou você está tendo como entretenimento o evangelho genuíno? Para você ou para mim, tem sido canção de amores? Não pode, irmãos. Não pode. Precisam ser as duras palavras de vida eterna. As duras palavras de vida eterna. Olhando para o contexto, nos versículos 14 e 15, Jesus evidencia que ele não veio por ajuste das estruturas humanas. Ele diz isso quando o povo queria fazer... o texto diz isso. Quando Jesus faz um milagre, e eles dizem que ele é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, e Jesus, sabendo que eles queriam fazer dele um rei terreno, Jesus então, sai de perto deles. Porque Jesus não veio trazer ajuste das estruturas humanas, irmãos. Jesus não veio para tratar da política, de ideologia ou de cultura. Jesus veio tratar de salvação da nossa alma. As palavras de vida eterna. Não é daquilo que é o nosso interesse pessoal, queridos. É isso que nós precisamos compreender e viver. Dos versículos 22 a 27, Jesus os confronta, porque eles buscavam o Senhor pelo cuidado dos interesses. Acompanhe comigo, por favor, 22 em diante. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Como se fosse assim: Jesus, que saudade do Senhor, quanto tempo! Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Jesus fala para eles, afirma, os confronta, porque eles estavam buscando Jesus, cuidando dos próprios interesses.
Talvez você esteja aqui assim. Talvez, não sei. Quem sabe é Deus, que lê o seu coração e o meu. Mas eu pessoalmente, eu já ouvi irmãos aqui dizerem de vir aqui para serem abençoados. Já ouvi. Não tem muito tempo. Buscando por interesses. Nos versos 28 a 40, não vou ler, mas Jesus ele revela que Ele é o verdadeiro alimento. Ele é o alimento para a vida eterna, declarando que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Dizendo que Ele é o verdadeiro alimento para a vida eterna. Versículo 35. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. É disso que Jesus veio tratar. E aí, indo para os versos 47 a 58, Jesus ele declara que ele é o pão da vida, que os pais comeram maná no deserto e morreram, mas que ele é o pão vivo que desceu do céu. E aí, queridos, no versículo 60, o primeiro versículo que nós lemos, texto inicial, Jesus, o texto nos mostra, 60 e 61, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Dura este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: Isto escandaliza-vos? E no 66, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Para muitos, as palavras de Jesus eram um duro discurso. Jesus, está na Bíblia, mas eu não aguento isso não. Não quero isso para a minha vida não. Para muitos, é um duro discurso. Mas, versículos 68 e 69. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Enquanto para muitos as palavras do Senhor Jesus são um duro discurso, para Pedro eram palavras de vida eterna. As palavras podem ser duras, irmãos, mas são palavras de vida eterna. São palavras que nos colocam no caminho da salvação. São palavras que nos conduzem a Jesus. São palavras que vão nos transformar, por meio da qual, implantado no nosso coração, o Espírito Santo nos transforma. E dessas palavras, as duras palavras de vida eterna, nós não podemos fugir, queridos. Eu quero dar alguns exemplos. Eu fiquei pensando, e não é fácil não. Aqui no texto, por exemplo, nos versículos 26 e 27, que nós já lemos, Jesus, na lata, mostrou que eles eram interesseiros. Vocês são interesseiros. Isso é uma palavra mansa, suave, docinha ou dura? Dura. Vocês são interesseiros. No versículo 61, quando Jesus fala, isso escandaliza-vos? Jesus chamou eles de melindrosos. Está de melindre? Não posso usar aquela expressão que eu usei o outro dia, aquela que eu usei e eu pedi perdão para vocês. No meu linguajar popular, vocês estão de F, né? Estão refrescados. Jesus falando com eles. Essa palavra doce, suave, não é? Versículo 64, Jesus diz,
na lata deles, mas há alguns de vós que não creem. Jesus falou, tem gente de vocês que é incrédulo. Assim, ó, pá, diante deles, sem mandar recado. Palavras doces ou palavras duras? Duras. Versículo 67. Ele, depois que a galera vai, ele vira para os apóstolos. Vem cá, e vocês? Vão embora também ou vocês vão ficar? Assim, confrontou. Só faltou dizer, a porta da rua é serventia da casa. Só faltou Jesus dizer isso para eles. Versículo 70. Depois que Pedro dá essa declaração, Senhor, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Jesus não se comoveu com as palavras de Pedro. Ô Jesus, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. O Senhor é o Filho de Deus. Ouça, eu não escolhi vocês. Um de vocês é um diabo. Palavras duras, irmãos, do Senhor Jesus. E eu me lembrava algumas outras. Por exemplo, Jesus em Lucas 13, quando o pessoal vai chegar para Jesus, Jesus, viu aquela tragédia que aconteceu, como o pessoal morreu? Ah, é? Vocês estão achando que é por causa do pecado deles? Mas se vocês, de igual modo, não se arrependerem, todos vocês também vão perecer. Jesus, assim, estampou para eles, evidenciou as misérias do coração que cada um tem, a necessidade do arrependimento. Mateus 15, por exemplo, em vários textos, Jesus expôs a hipocrisia daquele povo. Mateus 12, 34, Jesus expôs a maldade do coração. Vocês são maus porque o coração de vocês é mau. Não pode sair coisa boa de vocês porque o coração é mau. Jesus falou assim escancaradamente. Em Mateus 8, 19 a 22, quando Jesus, deixa eu primeiro sepultar meus pais. Rapaz, isso significava, deixa eu esperar a velhice dos meus pais, quando eles morrerem eu vou te seguir. Deixa os mortos sepultarem os mortos. Jesus revelou que quem não prioriza seguir a Cristo está morto espiritualmente. Palavras duras. Jesus, por exemplo, notificou sobre a condenação do inferno, quando lá em Marcos 9, de 43 a 49, ele disse que se não for radical contra o pecado, vai perecer no fogo eterno. Jesus, ele usou muitas palavras duras. Jesus, lá em Apocalipse, no capítulo 3, vou pedir para você abrir, que eu quero ler alguns versículos com vocês. Jesus, a partir do 19, mas no versículo 15, por exemplo, 15 e 16, não vou ler, mas Jesus, ele expõe, revela que ele tinha náusea daquela igreja, nojo. Jesus mandou uma carta para a igreja para dizer, igreja, eu tenho nojo de vocês. Se eu pudesse, eu vomitaria vocês. Palavras duras. No versículo 17, Jesus, ele expõe a errada autoavaliação. Como dizes que sou rico, abastado, tenho falta de nada? Aí Jesus responde, mas você não sabe que é desgraçado, pobre, cego e nu. Jesus expõe a errada autoavaliação que nós fazemos. Palavras duras, irmãos. Mas por que Jesus faz isso, querido? É por isso que eu amo esse Jesus. Versículo 19, querido. Por que são as duras palavras de vida eterna? Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As duras palavras do Senhor Jesus para mim e para você é porque Ele nos ama. Ele não quer que nenhum de nós se perca.
É por isso que Ele é duro com a gente muitas vezes. É por isso que o Senhor nos confronta e expõe o nosso pecado. É por isso que dói lá dentro. É porque Ele não quer desistir de mim e de você, igreja. Jesus não quer desistir de nós. Jesus não quer que nenhum de nós se perca, mas Ele ama a mim, ama você. É por isso que Ele nos repreende. É por amor. É por amor. João 6, volta comigo para nós concluirmos. João 6. Como nós acolhermos essas palavras duras de vida eterna do Senhor Jesus? Em primeiro lugar, versículo 68, parte A. Nós precisamos ir a Cristo. Respondeu-lhe, pois, Simão, Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Para onde, queridos, nós vamos? Será que nós temos ido à pessoa de Cristo ou temos ido à religião evangélica? Será que nós vamos à pessoa de Cristo ou nós vamos às nossas práticas devocionais? Será que nós vamos à pessoa de Cristo ou nós vamos à igreja onde nós congregamos? Nós vamos à pessoa de Cristo ou nós vamos ao nosso pastor? Nós vamos à pessoa de Cristo ou nós vamos às nossas convicções da tradição evangélica? Nós precisamos ir a Cristo. É Ele que nos salva, em primeiro lugar. Segundo, a parte final do versículo, quando Pedro declara: Tu tens as palavras da vida eterna. Nós precisamos ouvir o Evangelho, ouvir a verdade do Evangelho, não ouvir a palavra que vai afagar o nosso coração, mas que muitas vezes vai nos confrontar e nos falar: você precisa se arrepender nisso, nisso, nisso e nisso. Dói, irmãos. Desce quadrado às vezes, muitas vezes, mas é a verdade de Deus. E nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. Terceiro lugar, versículo 69, na parte A, eu vejo que é nós correspondermos em fé, porque ele diz assim: e nós temos crido. No que eles têm crido? Que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivente. Será que nós, ao ouvirmos o Evangelho, nós correspondemos em fé? Será que nós correspondemos crendo que Jesus é de verdade o Filho de Deus, que morreu na cruz para nos salvar? Nós confiamos de verdade que Jesus nos salvou naquela cruz. Nós confiamos que Ele é o suficiente Salvador, ou nós queremos acrescentar algo, mudar algo do nosso jeito para que nós sejamos salvos? Será que nós nos comprometemos com seus ensinamentos, nos submetendo a Ele, ao governo dEle, ao reino dEle, sendo súditos, servos, escravos dEle e Ele nosso Senhor? Será que nós temos correspondido ao que ouvimos com uma verdadeira fé? Em quarto lugar, quando ele diz que não apenas tem crido, mas tem conhecido que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivente, eu vejo que o conhecer é o relacionamento. Será que nós nos relacionamos com Jesus? Será que Jesus habita no nosso coração? Será que a nossa vida é uma vida rendida a Ele, de um relacionamento pessoal, ou nós só lembramos de Jesus nos momentos de apuro, na hora do culto, na hora que alguém nos pede ajuda em oração, ou nós temos um relacionamento pessoal, diário, com o Senhor Jesus? E eu quero concluir com o que Jesus disse nos versículos 53 a 58. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Do que isso te lembra, querido? Do que isso te lembra? Te dá a dica, olha aqui à minha esquerda. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue
permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Essas são as duras palavras de vida eterna que nós precisamos nos submeter. Amém? Eu quero orar com você. Pai, te damos graças pela alegria de termos sido alcançados, Senhor, por Tua misericórdia e graça, por podermos ouvir a verdade do Teu Evangelho e termos a oportunidade do arrependimento de pecados. Por isso eu te peço, Pai, no nome de Jesus, transforma os nossos corações, ajuda-nos a não nos emporcalharmos, ó Pai, com as informações que vão nos fazer perder o foco, Pai, vão trazer ansiedade, estresse, preocupações, paralisia, Senhor, uma intoxicação de informações que nos afastam de Ti. Mas ajuda-nos, Senhor, a não escolhermos daquilo que vamos nos alimentar espiritualmente e ajuda-nos a não fazer das palavras de vida eterna canções de amores que gostamos de ouvir, mas que não produzem fruto prático em nós porque nós resistimos ao Teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a mesmo que sejam duras palavras, nelas nós encontremos vida, porque nós encontramos a Tua essência. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer que quando o Senhor é firme conosco, é por amor, Senhor. Ajuda-nos a corresponder ao Teu amor, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Obrigado, Jesus, por ter pagado um alto preço por causa dos nossos pecados, Senhor. Obrigado por morrer no nosso lugar, Senhor. A morte que era nossa, feito maldito em nosso lugar, para que nós tenhamos vida eterna e o Senhor habite em nossos corações. Te agradecemos, Senhor. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Transforma-nos, Senhor, para a glória e honra do Teu nome.